Olá, meu nome é Lohan e seja bem-vindo ao nosso trabalho de Estudos Decoloniais 2, cujo tema é Decolonialidade, Etnicidade e Racialidade. Primeiro, introduzirei o percurso que o nosso projeto fará e depois darei início ao trajeto, que será continuado por minhas colegas. Etnicidade e racialidade são temas bem importantes para o debate decolonial. Há uma vasta multiplicidade de maneiras para se abordar estes temas. Porém, no intuito de sair da zona de abstração, decidimos falar sobre a representação do não branco na teledramaturgia brasileira, começando desde a afirmação de corporalidades ditas subalternas até os efeitos causados pela repetição dessa mensagem diariamente no produto de maior impacto artístico do país. Bom, nosso trabalho se inicia a partir da construção de seres tidos como subalternizados. E por que tidos? Porque eu não estou afim de reproduzir esse estigma de subalterno. E aí eu vou trazer a fala de Aníbal Quijano, importante autor decolonial, para provar o que eu estou falando, né? A primeira citação é a seguinte: o que começou na América foi mundialmente imposto. A população de todo o mundo foi classificada, antes de mais, em identidades raciais e dividida entre os dominantes, tidos como superiores, os europeus, e os dominados, tidos como inferiores, não europeus. Ou seja, a partir da catástrofe metafísica, que foi o descobrimento das Américas, os caras precisavam diferenciar, né? Quem era superior e quem não era, na concepção deles. E aí eles usaram as táticas que eles usaram para marcar essa diferenciação de superiores e inferiores, dentre muitas características, foram a cor da pele. A cor da pele, aqui entra uma outra citação do Quijano, que é: a cor da pele foi definida como marca racial diferencial mais significativa, por ser mais visível entre os dominantes superiores ou europeus, de um lado, e o conjunto dos dominados inferiores não europeus do outro. Ou seja, os caras cataram qualquer característica de diferença ali, a coisa mais visível de diferente, falaram: ih, vocês que têm, vocês que têm essas características são inferiores, porque eu estou aqui sendo e existindo há muito tempo, pleníssimo, sou europeu, beijo, sou superior. E aí, a partir disso, também, segundo Quijano, ficou atribuído ao europeu dominante a raça branca, enquanto os outros inferiores, não europeus, as raças de cor. É baseado nisso a construção de seres subalternizados ou tidos como subalternizados é construída a partir disso. E aí segue até hoje, a cor da pele, os traços e as características mais evidentes são os maiores indicadores de raça. Cara, como é que os caras. E aí, o nosso trabalho também vai bater muito nisso. Como que essa sacanagem, e como é um trabalho acadêmico, acho que sacanagem eu preciso manter aqui. Sacanagem, porque é bem pior o que esses caras fizeram, o que esses europeus sacanas fizeram. E aí eles usaram, além de criar isso, eles usaram estratégias que são usadas até hoje para manter esse lugar, que é o que será mostrado também mais para frente nesse trabalho. E aí eu cedo a palavra para minha amiga Marta. A telenovela é uma forma de narrativa contínua e em série, com origem no rádio em Cuba nos anos 40, e desde aí tem se difundido através do mundo como uma forma televisiva, com particular relevância nos países da América Latina, onde o gênero alcança na ordem de 90%. Se analisarmos as primeiras novelas transmitidas no Brasil até as atuais,
veremos que os negros nunca tiveram muito espaço nesse campo. Joel Zito Almeida de Araújo ele fez um estudo com esse viés e o resultado é dramático, mostrando que a imagem dos negros nas novelas em que aparecem sempre foi estereotipada, salvo raras exceções que só vieram aparecer na década de 70, em que começaram a escalar mais atores negros, inclusive com o primeiro personagem negro de classe média. As telenovelas brasileiras são parte do cotidiano nacional. Como tal, elas exercem enorme influência na construção das percepções das pessoas sobre o mundo social e o lugar que elas ocupam dentro dele. Embora o Brasil tenha uma grande população negra, essa população não é representada de maneira proporcional nas telenovelas. Na grande maioria das produções existem poucos negros, e esses poucos quase sempre aparecem em papéis submissos e ou reforçando estereótipos, papéis que normalmente têm pouco destaque na trama. A questão racial nas telenovelas sempre causou polêmicas, seja pela pouca representação da população negra nas produções ou pela forma que o negro é representado. Temos medo do Brasil. Foi com um desabafo inesperado que a romancista moçambicana Paulina Chiziane chamou a atenção do público quando ela esteve aqui em 2012 na primeira Bienal do Livro e da Leitura em Brasília. Ela se referia aos efeitos da presença em Moçambique de igrejas e templos brasileiros e de produtos culturais como as telenovelas, que transmitem, na opinião dela, uma falsa imagem do país. Ela disse: para nós, moçambicanos, a imagem do Brasil é de um país branco, ou no máximo mestiço. O único negro brasileiro bem-sucedido que reconhecemos como tal é o Pelé. Nas telenovelas, que são as responsáveis por definir a imagem que temos do Brasil, só vemos negros como carregadores ou como empregados domésticos. No topo da representação social estão os brancos. Esta é a imagem que o Brasil está vendendo ao mundo. Baseada no arquétipo norte-americano conhecido como Memi, a mãe preta costuma ser uma escrava, ex-escrava ou empregada doméstica, dependendo da época retratada na novela, que ama demais a família branca, que serve e faz tudo por ela, gorda, supersticiosa e cozinheira de mão cheia. Não raro ela atua como ama de leite, babá das crianças da família, além de realizar todos os afazeres domésticos e fazer as vezes de conselheira da patroa e de seus filhos. Sua vida é servir, o que ela faz com prazer e com muito bom humor. E como os homens brancos são muito bonzinhos, a mãe preta é sempre muito querida e considerada como um membro da família. E não dá para ser racista se você considera sua empregada negra como parte da sua família. Um dos únicos papéis que costuma ter de sobra para atrizes negras é da empregada doméstica. A versão masculina da empregada doméstica é o fiel jagunço. Além de empregados, os atores e atrizes negros também costumam ter emprego garantido nas novelas de época. É claro que como escravos. A hipersexualização da mulher negra também é outra constante na televisão brasileira. O negro perfeito. Desde os anos 70, as telenovelas têm apresentado personagens negros de certa projeção social, representados por bons atores, mas que não têm na trama história própria, nem família, nem núcleo social. São as personagens soltas. Temos também aquele personagem negro, normalmente na condição de empregado, que só tem uma função na trama: ajudar a mostrar para o público qual é o caráter de algum personagem branco. Pode ter certeza que vai aparecer um branco bonzinho para salvar a pátria e mostrar quem é o herói dessa história. Se a forma e a frequência com que as pessoas negras são retratadas nas novelas contribui significativamente para reforçar as desigualdades e violência verificadas na vida real, então o contrário também é verdadeiro. Não há dúvidas do potencial que esse meio tem para promover mudanças positivas na sociedade, se houver disposição e vontade para tanto. Ao primeiro olhar, podemos pensar que o marketing e a propaganda não têm ligação com as novelas e a nossa temática, mas há. O produto novela é também veículo para transmitir o que vender aos olhos de nós, consumidores. Sabemos que as telenovelas alcançam um grande público e não somente no Brasil. Novelas brasileiras são vendidas e muito conhecidas em outros países. Além de auxiliar na construção da imagem dos grupos sociais existentes, a novela vincula produtos.
No artigo da doutora Ângela Donini, intitulado Escavações para lidar com as ruínas e os soterramentos decorrentes do trauma colonial, ela cita Oyeronki Oyeyumi, espero estar pronunciando corretamente. Ela cita o trecho seguinte, que é assim: mesmo quando o corpo permanece no centro das categorias e discursos sociopolíticos, as pessoas que organizam tais pensamentos negam sua existência para certos grupos de pessoas, inclusive elas mesmas. Mesmo quando fazem parte da trama da novela, muitas vezes da trama principal, os corpos negros são mostrados estereotipados, negando a real existência e sem se importar com uma discussão necessária sobre os motivos da existência desses estereótipos, do que fazer para minimizá-los inicialmente e, posteriormente, extingui-los. Assim, as novelas mostram também os produtos que pessoas negras podem consumir. O que é para elas e o que não é? As novelas também dizem isso, mesmo que não seja de maneira direta. Aconteceu algum avanço desde as primeiras novelas? Claro, não vamos negar essa parte, mas a discussão precisa ser aprofundada. A Rede Globo, que é a maior TV do Brasil, criou um site chamado Globo Marcas, devido aos pedidos das pessoas para descobrir o que as atrizes e os atores estavam usando em cena. Atualmente, esse site não existe mais, mas esteve ativo durante muito tempo. Produtos que reproduzem parte da abertura da novela, venda de CDs de música, que são partes importantes que compõem a trama. Eu realizei 2 cursos de roteiro de novela com a autora Thelma Guedes, que escreveu Cordel Encantado. O que ela disse no curso me chocou porque eu não fazia ideia do que era. Ela disse que durante o horário de novela, o mais importante não era a novela em si, mas as propagandas que passavam nos intervalos e, consequentemente, os produtos mostrados. A novela seria um enfeite para o principal, que é a propaganda. Através disso, vemos o poder que o capitalismo tem entranhando nessa modalidade de arte. E, juntamente com isso, os assuntos relacionados ao racismo, à igualdade, ao racismo estrutural e às situações racistas que acontecem são levadas ao público, mas muitas vezes de maneira equivocada ou não aprofundada. Há aqui algumas notícias sobre aplicativos que as pessoas podem comprar os produtos que vêm nas novelas. Esta notícia foi de 2017. Não há mais o site Globo Marcas, mas é notório que a propaganda é algo extremamente importante nas novelas. Solange Martins diz em seu artigo A Personagem Negra na Telenovela Brasileira que, além da novela em si, ela alimenta assuntos de revistas, publicações de jornal, participação em programas de entrevistas, propagandas de várias áreas de vários produtos. Atualmente, notamos o maior número de pessoas negras nas propagandas, porque a situação de consumo mudou. E agora, eles encontram-se como consumidores. Então, para isso, é necessário estampar as pessoas negras nas propagandas, para que elas se tornem espelhos para os consumidores. Por um lado, é interessante, porque passam a ocupar os espaços que precisam ser ocupados, mas nos perguntamos se as discussões, se as situações mostradas nas novelas vão proporcionar discussões, inícios de mudança de pensamento ou continuarão a perpetuar racismos velados. É um assunto que precisamos sempre discutir. Agora quem vai falar será a Adalgisa. Olá, meu nome é Adalgisa e eu vou falar sobre a questão da raça e gênero e sua representatividade na teledramaturgia. Como já foi falado anteriormente, as novelas exercem um papel fundamental na influência do tecido social, seja para difundir uma ideia, vender um produto, lançar uma moda. A televisão é um veículo democrático, de fácil acesso e que está em todos os lares brasileiros. E o que nós vemos é essa falta de representatividade do negro ao longo dos anos na teledramaturgia. Quando o encontramos, eles estão em papéis subalternizados. Em uma pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa da UERJ, realizada por Luiz Augusto Campos, Márcia Rangel Cândido e João Ferri Júnior, eles fizeram uma pesquisa dos últimos 20 anos
entre os anos de 95 e 2004. E eles utilizaram as novelas da emissora Globo, que é uma grande emissora, onde as novelas são mais assistidas. E nesse estudo observou-se uma subrepresentação dos negros. Durante essa pesquisa foi levantado que 90% dos papéis eram para atrizes e atores brancos e somente 10% para pretos ou pardos. Essa pesquisa também apontou que esses atores e atrizes pretos ou pardos estavam sempre em papéis secundários, nunca em papéis de protagonista. Então, eles estavam em papéis como motoristas, empregados, jardineiros, nunca numa posição diferente. Nessa pesquisa, ainda aponta que 52% das protagonistas eram de mulheres brancas. 43% eram de homens brancos, 4% de mulheres não brancas e 1% de homens não brancos. Dessas 4% de mulheres não brancas, somente 3 atrizes representaram as 7 protagonistas não brancas, que eram atrizes que não tinham o tom da pele tão escura. As 7 protagonistas não brancas, elas foram representadas por somente 3 atrizes, a Thaís Araújo, a Camila Pitanga e a Juliana Paz, que se revezaram nesse papel de protagonista, das 7 protagonistas. Essa falta de representatividade do negro na teledramaturgia é um dado curioso, pois não condiz com os dados do IBGE de uma população negra e parda que excede o número de brancos no Brasil. Essa tendência precisa ser corrigida. Atualmente, percebe-se um número maior de atrizes e atores não brancos nas telenovelas e comerciais, mas ainda não é um número que representa o Brasil. A forma possível para mudar esse cenário seria insistir no diálogo, reforçar as lideranças negras que estão em posição de destaque, para serem sensíveis às demandas e às necessidades da população negra, que não precisa só de comida. Como diz a música, também precisa de diversão e arte. A única política de reparação histórica de quase 4 séculos de escravidão foi a cota racial para ingresso nas universidades e há pouco tempo foi estendida para concursos públicos. Poderia pensar em cotas para todos os segmentos, inclusive pensar em indenização pecuniária, como aconteceu com os judeus. Algumas experiências dos atores na dramaturgia brasileira. Em quase 70 anos de teledramaturgia brasileira, dá para contar nos dedos as novelas protagonizadas por atrizes e atores negros. Maria Isaura Bruno, atriz brasileira, interpretou Mamãe Dolores Foi a primeira negra a protagonizar uma novela, O Direito de Nascer, na extinta TV Tupi. Em dificuldades financeiras, Isaura Bruno desabafou em uma entrevista ao Jornal do Brasil. O negro na TV nunca passa de papéis secundários. Todos sabem disso. O pior é que alguns colegas, poucos sensatos, disseram que depois de Mamãe Dolores já não haveria outro papel para mim. Isaura morreu na ala dos indigentes, na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. A atriz e dançarina brasileira Yolanda Braga tornou-se a primeira atriz a protagonizar um beijo interracial na TV brasileira. Sua personagem, Clotilde, dividia a cena com o ator Leonardo Vilar, que formava seu par romântico na novela A Cor da Sua Pele. A novela A Cabana do Pai Tomás, exibida em 1969,
provocou a primeira polêmica pública sobre a questão racial na televisão brasileira ao escalar um ator branco, Sérgio Cardoso, para interpretar o protagonista Pai Tomás. A caracterização do ator incluía pintura do corpo, peruca e rolhas no nariz, um caso conhecido como blackface. A atriz Ruth de Souza, que interpretava Chloé, esposa do Pai Tomás, teve seu nome rebaixado nos créditos do elenco para dar lugar às atrizes brancas e, em seguida, viu seu personagem declinar na trama devido aos protestos das outras atrizes e a pressão do público pelo destaque dado a uma atriz negra. Ruth de Souza foi a primeira atriz negra com papel de destaque na Rede Globo. Lica Oliveira é atriz, atleta e apresentadora. Lica pontua que ainda hoje, mesmo participando do núcleo central de algumas tramas, atores negros não conseguem personagens de destaque. Em uma entrevista, Lica destacou a seguinte observação: a gente ainda se depara com muito roteiro cujos diálogos vêm assim: Princesa Carla e empregado negro. Vem escrito empregado negro no script. Ele não tem nome. André Luiz Miranda, ator que estreou em Terra Nostra, ainda criança, no papel de Tizil, essa trama trazia relatos do Brasil pós-abolição. Em entrevista ao site UOL, André Luiz fala sobre a ausência do protagonismo negro, inclusive em novelas que abordam o período da escravidão. O que vemos na TV é um reflexo da nossa sociedade. Todos esses processos comunicativos no dia a dia promovem uma política de exclusão do corpo negro e limitam também os lugares que ele ocupa. Precisamos contar a nossa história como ela é de verdade, com os nossos olhares, angústias e subjetividades. Slaine Vieira, uma das 5 protagonistas de Malhação Viva a Diferença, interpretou a personagem Ellen. Slaine conta que sua referência para se tornar atriz foi Thaís Araújo, no papel de Preta, protagonista em A Cor do Pecado. Hoje, Slaine é uma grande referência para diversas meninas negras que não se viam espelhadas nas grandes tramas. Aos 25 anos, Slaine carrega na bagagem nada menos que 2 Emmys internacionais por Pedro e Bianca e Malhação Viva a Diferença, em ambos atuando como protagonista. Quero ensinar e mostrar a essas meninas o que não pude aprender na minha adolescência por falta de referência. Parafraseando o discurso de Viola Davis ao ganhar o Emmy em 2015, que serve como um adendo também sobre quem roteiriza, é que a única coisa que separa as mulheres de cor de qualquer outra pessoa é a oportunidade. Compreender que ser Elsa também é falar por ela, e ela, e ela. Falar é resistir. Falar é existir. Falar é estilhaça a máscara do silêncio. Eu sou um oceano negro, vasto e irrequieto, deixando para trás noites de terror e medo, trazendo os dons que meus ancestrais me deram. Eu sou o sonho e a esperança dos escravizados. Atravessar o exílio, deixar para trás todas as fraturas, as reais e as metafóricas, desembarcar neste século e ser uma mulher preta que fala quando canta. E assim faz a voz percorrer o incontornável trajeto que há entre o dedo e a ferida. A carne mais barata do mercado era carne negra. Era carne negra. A carne mais barata
Terminado o trajeto, tendo em vista a situação das corporalidades não brancas no contexto das novelas brasileiras, encerraremos mostrando duas estratégias existentes para tentar driblar os efeitos dessa falta de representatividade na TV brasileira. A primeira é um curso de roteiristas voltado para negros e indígenas, oferecido pela maior emissora de televisão do país. Abre aspas. Neste contexto, a Flup e a Globo unem suas experiências para criar um projeto com duplo viés: a formação de roteiristas indígenas e negros para a produção de narrativas audiovisuais e a criação de um ambiente que provoque e instigue a criatividade para fazer emergir histórias e personagens latentes de um universo ainda pouco explorado e representado pela nossa dramaturgia. Fecha aspas. Quem sabe assim sumam as Helenas e surjam outras narrativas, né? Bom, e a segunda proposta é menos institucional, menos burocrática. Uma vez eu vi a Thais Araújo falando publicamente sobre a importância de dar oportunidade a profissionais negros. E aí a ideia é, se você é um artista negro e conseguir, dentro desse contexto, uma oportunidade de criar um projeto e esse projeto precisar de uma equipe, dê preferência a contratar profissionais negros. Por exemplo, quem é o melhor iluminador negro? Quem é o melhor câmera negro? Dê preferência, porque se você vai estar dando oportunidade de trabalho e oportunidade de projeção para esse profissional. A tática da teia de apoio mútuo é bem importante para fortalecer e resistir.